luta contra o encarceramento, que é a luta contra os massacres, que é a luta por um hip hop ativo, que são todos temas que têm muito a ver, então assim, muito esclarecedor e bom poder escutar vocês. Então eu tenho várias questões, vou começar pelo começo. Nesse ponto de pensar, e temos que pensar estratégias, temos que pensar em formas também, né, de resistir, não só teóricas e tal, e que tenham relação com a nossa vida, com a nossa prática, que é com o nosso cotidiano, enfim. Eu queria começar fazendo uma pergunta, especialmente para o Nino Brown e para o Jair, que é isso, o hip hop, ele nasce nas periferias, né, de São Paulo e tal, ele tem muita relação também com o movimento negro, né, ele passa muito por ter sido e, assim, uma forma de resistência. Existe esse hip hop aí também que o Jair estava dizendo, né, que são vários hip hops, eu acho que existem. Eu queria que se vocês pudessem contar um pouco sobre como que tem sido isso, essa experiência do hip hop enquanto resistência, do hip hop que tem essa relação também com os Panteras Negras aí, né, que o Jair estava contando um pouco pra gente lá no carro. Enfim, eu queria saber um pouco mais como que vocês veem isso, como que... Rapidamente. Eu posso aproveitar a pergunta dela? Assim, acho que eu já respondi a pergunta, mas no mesmo sentido, não pergunto para vocês dois. Porque eu fiquei muito interessado nessa história, nessa discussão sobre assim, a função social do rap. Quer dizer, como é que vocês veem essa história, né? Tem a ver com a pergunta dela diretamente do Ivan. O rap ele deve tratar diretamente de temas políticos, ou um rap que não trata diretamente de temas políticos? Como é que vocês veem isso aí? Um rap que não fala disso, é um rap alienado ou não? Existe uma forma de falar também de falar de política que não é falar diretamente da política. Mas de repente pode ser essa ideia da utopia, né? Ou abrir uma dimensão de um outro lugar. Alguém mais quer completar nesse tópico aí? Não? Então aí vamos falar. Vamos falar do hip hop. Olha, quando eu cheguei aqui em São Paulo em 74, né, e depois eu fui morar numa favela, Jardim Caluque, São Bernardo do Campo, em 75, virei metalúrgico, né, fui metalúrgico com 14 anos, carteira assinada, as greves vieram e era a história que acho que vocês conhecem, da luta sindical aí. E de repente falaram que estava acontecendo bares black, né, e eu morava numa favela e em cada comunidade, favela, tinha uma sociedade de amigos e bairros, né? Que era um lugar onde você fazia cursos, né? Cursos profissionalizantes, mas tinha também festas blacks. E com 15 anos eu fui nessa festa e conhecer um baile black, né? E foi ali que eu me converti. Então, desde esse dia, né, quando se tocou James Brown, que você pode falar de tudo, até dos Panteras Negras, mas se você não citar James Brown, você não falou de nada. E enfim, na música mundial, porque a música ela tem 3B, Beethoven, Brahms e Brown. Então, e foi assim que eu comecei a minha história. Assim, o nome que eu tenho, King e Nino Brown, foi uma construção. Né? Nino por causa do menino, pernambucano, e Brown por causa de James Brown, uma conversa com o Tony Tornado. E King porque eu sou membro da Universidade Zulu Nation de África Bambata. Né? Então a história começa dessa forma. Tudo que é feito com sentimento jamais vai sair do seu pensamento. Então assim, quando a gente começa esses baile black de subúrbio, de ter uma festa no Palmeiras com 15 mil pessoas, por que no Palmeiras? Porque você sabe que o Palmeiras é um time de elite, aquelas coisas, né? Que os jogadores, né, não podiam frequentar as piscinas, né? Então os melhores bares black foram no Palmeiras. Então aí já estava a nossa luta. Só que assim, como eu morava numa favela, não tinha luz elétrica no barraco, eu comprei uma vitrolinha a pilha. Né? Então tudo que eu fazia era ligado à música. Se eu não ouvisse James Brown, para mim não estava completo, precisava de alguma coisa. Então essa era a minha droga que eu usava. Né? Aplicava James Brown na veia, como diz o Taída, aplica hip hop na veia. Eu estou contando tudo isso, pessoal, porque é para vocês conhecerem um pouco também, né? De como que surgiu isso. Como é que é? Você ouve uma música e daí começa, né? Porque, como eu falei, se você for para entrar na onda, não vai, porque a onda pode vir muito grande de pegar. Então você tem que se cuidar. Porque quando você cria um nome de equipe com o nome Black Power,
no Rio de Janeiro tem uma equipe com esse nome, é necessário tomar cuidado. Por que o nome Soul Grand Prix? O que é Soul Grand Prix? Tem nada a ver, né? Soul Grand Prix é negócio de corrida de carro, porque ele não podia colocar Black Power, que eu estou falando de Dom Filó, porque ia ter a repressão da ditadura. Né? E esse rapaz que está com 60 anos hoje foi brutalmente espancado, né? pela época lá do AI-5, sei lá. Então, nossos bailes, ele era meio de estratégia, né? Irmão? Então, a gente tinha nossas festas que você tocava Tim Maia, Jorge Ben, Cassiano, todo o pessoal do Brasil, banda Black Hill, Jessica Compton Tornado, mas tinha a seleção de música lenta, né, que é o funk original, que funk significa poder, força, você ser você mesmo, porque quando você começa a tocar um instrumento, você começa, né, a suar, e você vai entender o porquê o cheiro forte, que funk não é música, funk era aquele que vocês são funk, somos funk sim, que legal, beleza. Então a gente está aí para tocar um funk, para que a gente saia daquele baile mais forte do que a gente entrou. Então o show de James Brown era isso para mim. Com 16 anos no Palmeiras, né? Saí de uma favela para um show internacional, então era como se fosse um quilombo. Não importava se você morasse em Guaianazes, em Itaquera, se você estava no baile black, você era um brother, você era uma sister. A questão do inglês, isso não importa nada, o que importa é você mesmo. O que você é, porque é apenas só para identificar. Como apelido é uma coisa que pega, não tem como você tirar, né? Então ficou Nino Brown, King Nino Brown e essas coisas todas. Aí é o seguinte, quando chega nos anos 80, começa a surgir o rap, né? Rap internacional. Ninguém ousava cantar rap em português, né? Quem era louco fazer isso. Mas tinha um grupo americano, que era o grupo Sugar Hill Gang, que fez uma versão do grupo Chic, né? E aí o Miele também faz uma versão que é uma letra do Arnaldo Rodrigues no Pernambucano, que é assim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui, que tinha um teor político, né? Que era uma sátira politizada na época, não se podia xingar o governo, muito menos o sistema. Né? E quando chega o rap no Brasil, ele chega com um pouco de atraso, devido à falta de informação, e aí surge a 24 de maio. Em 84, quando o Nelson enfunkia, a gente ia para 24 de maio, eu fazia, né? Escrevia os nomes nas camisetas, porque não existia hoje a tecnologia que tem hoje, de você ter uma camisa com a foto do seu guerreiro, né? Então eu escrevia Break, escrevia James Brown, escrevia Commodore, escrevia Curtis Blow, todo aquele pessoal que fazia parte do nosso convívio. Porque assim, a gente tinha e tem essas pessoas como se fosse uma pessoa da família, né? Esses grandes cantores, igual quando citou Jay-Z, da coleção de discos que ele tinha, como se fosse parte da família. Então um disco vinil pra gente como se fosse um filho ou uma filha, se for cantora. Entendeu? Então é assim. Então a gente começa a 24 de maio, durante 6 meses, depois vai para São Bento. Aí surge o que você já sabe, né? Que as grandes grupos de dança, as grandes turmas, as grandes clubes. Só que a mãe de tudo isso chama-se Funkcia, né? Que é o grupo do Nelson. Né? E daí para lá, muita coisa mudou, porque houve uma quebra, porque se falava que quem dançava não tinha consciência, sendo que nós que começamos esse movimento no Brasil. Então teve a Praça Roosevelt, onde teve o Sindicato Negro, que era uma posse. Aí você tinha conceito de rua, Força Ativa e Aliança Negra. E em São Bernardo, a posse Raúça, do qual a gente ajudou a fundar, fazer uma posse de grupos que levasse essa temática dessa que a gente está falando aqui agora. Então o hip hop que eu quero, que eu conheço, é esse hip hop. Tem vários tipos de hip hop, igual eu falei, você vai dar um tiro na lua, mas se eu errar, está aí nas estrelas. Então você tem que saber quando você coloca no palco a letra que você vai cantar, porque eu não estou nem preocupado comigo, estou preocupado com as crianças. Porque ela vai reproduzir o que você está falando. Né? Se você der uma arma na mão de uma criança, ela vai atirar. E se você der um lápis spray, ela vai grafitar. Então, por isso que surgem as casas de hip hop, para ter essas oficinas. Né? Se alguém quer ser artista, ótimo, mas se você quer destruir sozinho, cara, eu não estou afim de ir contigo. E foi assim que eu sobrevivi até hoje. Né? Se for contar, né, de todo o nosso pessoal, o Nelson é o mais velho. Tem eu, tem o Pierre e tem mais uns 2 ou 3. Né? Imagine quantos não morreram. Né? Quantos foram assassinados mesmo. Eu tive amigos meus de ouvir a história dele no Gil Gomes. Você entendeu? Assassinado mesmo, brutalmente. Apenas porque eram adolescentes que queriam usar uma roupa diferente, usar cabelo black. Então a cultura hip hop, Joana, ela é paz, união, amor e diversão. Grafite, DJ, MC e break. Aí vem o conhecimento, que aí ninguém quer saber de conhecimento. Né? Não, agora eu estou
Eu vendi 1 milhão de CD, então já comprei, né? Já conquistei o que eu queria, eu sou um guerreiro. Né? Então quando eu falo cuidado, né? Olha lá para trás, quem começou tudo isso aí, respeita teu pai e tua mãe, porque eles vieram antes de você, e seu avô e sua avó. E aí quando pega na questão racial, muita gente não está preocupada com ele gosto de batata não. Entendeu? Porque quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, quem segurou a barra do homem foi a mulher. Né? E aí para entrar nessa questão, entra uma questão emocional, né? E aquela coisa da emoção, ou então você fala com o coração. Se você souber dividir, você fala com tudo, da forma que você quiser. Porque só fala da fome quem passou fome, né? Então é isso que a gente coloca essa questão. Cuidado, você pode ter o seu carro, pode ter, mas você vai ir na periferia só mostrar que você tem um carro? Não é assim. Não foi assim que eu aprendi com os Panteras Negras. Quando eles falaram assim, por que você está vendendo veneno para os nossos irmãos? Né? Vocês sabem o que eu estou falando. E quando esse indivíduo fala assim, não é porque você tem pele escura que você tem consciência negra. Então tem que saber o que é consciência e o que é curtir uma balada. Né? O que é tirar uma dama para dançar? É só para zoar a dama? Ou a princesa, sei lá? No meu tempo não era assim. Então é mais ou menos isso. Né? Eu não vou conseguir mudar, igual a gente fala. Sozinho não vou conseguir mudar. Através de eventos iguais a esse que a gente consegue. E existe também 10.639. É a coisa mais, acho que é a mais assim que é mais legal, é o ensinamento da história de África nas escolas. Né? Isso seria o fundamental. E a cotas é pejorativo porque é muito pouco. A gente trabalhou tanto por esse país, né, e recebe só, né, queremos muito mais, queremos nossos direitos, porque como diz o Joaquim Barbosa, a lei é para se cumprir. Né? Então assim, o hip hop que eu quero é o hip hop família, que você pode levar o seu filho para um evento de rap, né, que ele vai curtir, né, um grupo lá se apresentando, vai curtir uma roda de break, vai curtir um grafite, né? É isso. Não é isso que você quer, João? Naturalmente. Aqui, ó, dessa forma. É igual o Spencer escreve muito bem nas teses dele. E o rap qualquer um canta, né? Essa coisa. É a mesma coisa do filho. O filho todo mundo faz, mas muitos não são capazes de cuidar. Então é necessário tomar cuidado, porque o hip hop ele cresceu tanto que até aqueles que se falavam que eram do hip hop não estão conseguindo cuidar desse adolescente, né? Então está destruindo ele, como estão fazendo com o funk, né? Que é proibidão e batidão. Né? Então assim, o sistema está aí, vai alienar assim, e a gente está tentando fazer isso. Eu acho que o mundo é dividido por 3 tipos de pessoas.